Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem, Boker Tov, Erev Tov, Laila Tov. A paz seja convosco. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da Terra Santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu irmão Yehudá Ben Iosef, ou seu irmão Márcio. E esse é o nosso canal Maná de Sião, o seu canal da Techuvá. Bem, queridos, antes da gente mais uma vez dar continuidade à nossa série de estudos do nosso canal Maná de Sião, e hoje o tema que nós vamos abordar, o assunto que nós vamos abordar é de extrema importância para aqueles que são amantes das Sagradas Escrituras, para aqueles que são estudiosos das Sagradas Escrituras, que esteja fazendo uma faculdade, que esteja estudando. Com certeza, esse assunto, esse tema que nós vamos abordar aqui para vocês, vai acrescentar no enriquecimento dos estudos dos amantes das Sagradas Escrituras, da palavra do nosso Eterno de Israel. Amém? Então, antes de eu falar qual é o assunto, o tema que nós vamos falar hoje, e fazer a apresentação aqui do nosso do nosso irmão e morei, professor Rafael, o nosso irmão Ovadia Ben Iosef, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal Maná de Sião, que você faça a sua inscrição, que você deixe o seu like, porque isso é muito importante para o engajamento e para o crescimento do nosso canal Maná de Sião. E já contamos sempre com o apoio daqueles que já são inscritos no nosso canal Maná de Sião, que você possa compartilhar mais esse vídeo de estudo, seja com um familiar seu, um parente seu, um colega seu, um amigo seu, porque o propósito maior do nosso canal Maná de Sião é levar a Techuvá do nosso Eterno de Israel para todas as pessoas, para todas as vidas, para todas as almas. Então, o propósito maior é esse: levar a Techuvá para as pessoas, levar essa verdade para as almas, para as vidas que têm sede de salvação. Então, o propósito maior do canal Maná de Sião, como eu sempre enfatizo aqui, é a Techuvá, é o retorno. Então, dado esse meu recado, e eu espero que você possa estar colaborando, contribuindo, para que a gente também atinja essa marca de 100 pessoas inscritas aqui no nosso canal Maná de Sião, o assunto que nós vamos falar hoje é a respeito das traduções bíblicas, né? E antes de passar aqui a palavra aqui para o nosso Morei Rafael, eu quero deixar aqui uma passagem que eu acho muito interessante da Brit Hadashah, que é na carta de Shaul Hashalia, do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que Shaul Hashalia, o apóstolo Paulo, ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, o assunto que o nosso Morei Rafael, né, nosso irmão Ovadia Ben Yosef, vai falar com vocês
nessa tarde, eu creio que tem tudo a ver com essa passagem aqui de Paulo, porque a mal tradução das Sagradas Escrituras, ou as mais traduções que tiveram ao longo do tempo, isso com certeza vai trazer um entendimento errado, uma interpretação errada, e eu tenho certeza que se você, meu irmão, que você, minha irmã, que está assistindo, que vai nos assistir nesse vídeo, tudo que o nosso Morei Rafael falar aqui vai esclarecer muito bem para você essa importância de se ter uma boa tradução das Sagradas Escrituras. Né, nosso Morei Rafael? Shalom, shalom. Sim, com certeza, irmão. As traduções, elas têm papel fundamental, né, na doutrina que as pessoas recebem, influencia muito a teologia, porque muitas traduções, elas estão sendo feitas por pessoas que estão colocando sua visão na tradução, nem sempre é aquilo que está literalmente escrito. E com o passar dos anos, né, muitas adições foram feitas, algumas problemáticas, outras não. E nós temos que ter um entendimento, principalmente no pensamento da cultura daqueles homens que viveram e vieram transmitir as mensagens, né? A cultura judaica, afinal, né, o próprio Shaul dizia, né, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, fariseu, segundo a Torá, né, Yeshua, judeu, circuncidado no 8º dia, né, da tribo de Judá. Então, o pensamento deles era um pensamento judaico, né? As cartas que nós temos e os escritos dos Talmidim estão em grego, apesar da tradição afirmar que foram todos escritos em hebraico, ou a sua maioria depois traduzidos para o grego. Então nós temos também que entender o que o grego está passando da mensagem judaica, né? E para começar, eu tenho um versículo aqui que eu acho muito interessante, onde já o próprio Yeshua afirma a sua natureza humana, né? Um homem como qualquer outro, com uma missão especial, né? O Shaliach, o enviado de Hashem para transmitir uma mensagem ao povo de Israel e pode ser estendido a toda a humanidade sem o menor problema. É o versículo de João 8:40, onde eu vou ler aqui na Bíblia Católica, que é o princípio das doutrinas cristãs, né? Afinal, tudo surge com a Igreja Católica e depois vai ser novamente relida e reestruturada na tradição protestante. Mas o versículo aqui na Bíblia Católica está assim: mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Aqui há uma omissão clássica que as Bíblias protestantes mais modernas já não trazem, né, devido a muito ser influenciada talvez pela crítica textual, né, mas o texto ali na Bíblia Católica omite um termo grego que é o anthropos, né, que significa homem, um homem qualquer, um homem comum, né? Então Yeshua ali está se definindo como um homem, mas para fazer toda a doutrina da Trindade, esse termo, no início das traduções, esse termo é omitido. Então, o texto em si diz: agora, porém, estáis buscando matar-me, um homem. Então, ali, neste momento, falando com os fariseus, o próprio Yeshua enfatiza que ele é um homem, né? Que a verdade vos tenho falado, a qual ouvi da parte de Deus. O termo paratuzel, né, em grego, é da parte de Deus. Então ele ouve de Deus, né? O próprio Yeshua diz que nada faz pela sua própria vontade, tudo que ele faz, o Pai fala para ele.
E nesse texto ele novamente está dizendo isso, né? E o que Abraão não fez, né? A própria teologia ensina de forma errada, né? Abraão não fez de acusar um homem justo da parte de Deus que ouviu a verdade e estava ali falando para o povo. Abraão, sendo um homem fiel ao Eterno, obediente, amigo de Deus, com certeza escutaria um homem enviado por Deus, né? Então, partindo desse princípio, né, a gente consegue ver outros textos, né, como em João 5:4, né, em que traduções como a King James, que se baseia no texto Receptus, diz: porque um anjo descia certo tempo à piscina e agitava a água, e o primeiro ali descia depois do movimento da água. E esse texto, a crítica textual não aceita ele como um texto original, por exemplo, né? Que a gente já vê uma carga muito helenista nesse texto, né? As próprias edições de críticas modernas hoje, como a Nestle Aland, a 28ª edição, ou a United Bible Society, 5ª edição, todos eles deixam esse versículo na nota de rodapé. Eles são versículos que não se encontram nos manuscritos mais antigos, como o P66 do século II, o P75 do século III, e também não se encontra nem no Codex Sinaíticos, né, que é o códex mais antigo que temos do texto grego, e também não se encontra no Vaticanus, que é o Códice Latino, né, do latim da Vulgata, mais antigo que nós temos, ambos datados do século IV. Então, esses testemunhos, né, textuais, eles comprovam adições posteriores. Então, essas adições muitas vezes são feitas para ensinar coisas erradas. Um outro exemplo, que é o episódio da mulher adúltera, a crítica textual sabe que é uma adição posterior. Não há problema nenhum no texto, né? O texto não distorce nenhum ponto da Torá, pelo contrário, ele comprova a Torá e a fidelidade de Yeshua à Torá, mas ele é usado para ensinar que Yeshua ali está falando contra a lei, né? Que não se poderia apedrejar ninguém, porque é uma atitude que era para aquele tempo, e Yeshua não está falando isso, né? Primeira coisa que ele fala é: atire a pedra. E depois, no fim do diálogo, ele reconhece o pecado da mulher, né? Vai e não peque mais. Só que o erro ali, social e cultural, né, a gente só entende quando há cultura judaica. Porque, de acordo com a Torá, ambos os adúlteros deveriam estar presentes no julgamento, ou seja, o homem e a mulher. São duas testemunhas que armam um flagrante. As testemunhas ali, os fariseus no caso, armam esse flagrante. Eles já estão cometendo um falso testemunho, porque é um pecado grave também. Quem julga é o próprio Sanhedrin, não pode se fazer julgamento público sem a presença do corpo de sábios da Torá, né, para analisarem. E quem ali está violando a Torá são os próprios fariseus. Por isso que Yeshua diz: atire a pedra quem não tem pecado. Ora, se eles já estavam ali com um falso testemunho, estavam ali levando a mulher sem o homem adúltero, que é a segunda parte, porque a Torá, em Levítico 20:10, diz: se um homem adulterar com a mulher do próximo, o adúltero e a adúltera serão mortos. Isso é reconfirmado por Moshe em Deuteronômio 22:22. Se for encontrado um homem deitado com uma mulher casada, morrerão ambos. Então, para se executar uma determinação da Torá, uma pena da Torá, há de se cumprir a Torá, não a vontade dos homens. Então,
Nesse episódio só trouxeram a mulher, o homem não foi apresentado, logo a acusação já era nula. E Yeshua sabia disso. E ele usou isso também numa retórica para testar os fariseus, né? E o pecado dos fariseus também está na Torá, né? Deuteronômio 19:16 diz, né, que se levantar uma falsa testemunha, fareis a ele como ele intentava fazer ao seu irmão. Ou seja, se ali eles estavam com um falso testemunho tentando apedrejar uma mulher, eles, pelo falso testemunho, deveriam ser julgados pelo Sanhedrin para serem apedrejados também. Então, há muitas doutrinas que são utilizadas em dois problemas que nós vemos hoje. Um é a cultura que foi substituída pela cultura helênica, pela teologia da substituição, usando de má explicação ou de más traduções, né? Então, temos que ter um conhecimento maior do que o texto nos diz, para a gente poder entender o que realmente está sendo ensinado ali. Um outro exemplo que é muito claro, que dizem muitas vezes, né, que depois que Yeshua morreu, os sacrifícios foram abolidos e ninguém poderia mais sacrificar, né, porque há um outro termo que é usado muito errado, o termo conversão. A conversão é a techuvá. Então, quando se fala no texto de conversão, está falando de judeus que se arrependeram e estão se convergindo aos caminhos de Hashem. Estão fazendo techuvá e voltando a viver a palavra. Porque a palavra viva estava ensinando eles como viver. E um exemplo claro de que as leis eram respeitadas pelos Talmidim está em Atos 21:26, onde Shaul obedece e vai ao templo, né? Então Shaul, tomando consigo aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, declarando o cumprimento dos dias da purificação, até que fosse oferecido o sacrifício por cada um deles. Aqui está uma fundamentação 100% na Torá, que é o voto do Nazireu, está lá em Números 6:1 até 21, onde o texto vem determinando a purificação, o cumprimento dos dias, se houver a necessidade, o raspamento da cabeça e principalmente os korbanot, que são os sacrifícios. Então, nós temos que ver e entender o texto como ele é, não como os homens acham que nós queremos. Porque Yeshua disse que hipócritas são aqueles que honram o Pai com a boca e o coração está longe. Por quê? Porque vivem tradição de homens. Nós não precisamos viver a tradição dos homens, nós precisamos viver a palavra de Deus. É isso que Yeshua vivia e nosso objetivo é imitar o Messias. Imitar o modo de vida, imitar como ele se relacionava com Hashem. Então, um outro texto que eu acho muito explícito a omissão de termos ou a má tradução de termos para substituir Israel pela falsa igreja, porque o termo eclésia é outro termo mal traduzido. Eclésia é comunidade, né? Se refere a Kahal. E a comunidade que segue Yeshua é a Kahal do deserto, é a Kahal do Sinai, é a Kahal que vivia a Torá, que tinha um relacionamento íntimo com o Pai. E não essa comunidade de dura cerviz, né, que Israel passou e que hoje a humanidade vive com a Bíblia debaixo do braço sem vivê-la. Então é o trecho de Colossenses 2:16. Ali o termo antropos é aplicado novamente, né? Um homem comum, fazendo esse paralelo com o termo que Yeshua usa, porque é o termo homem o mais comum possível do grego. E Shaul ali está enfatizando que os prosélitos que se convergiam, né, estavam se convertendo à fé em Yeshua, ou
judeus da diáspora que viviam lá em Colossos e estavam fazendo a Techuvá, voltando também para o caminho, para não deixar que qualquer homem de fora da comunidade os perturbassem, por eles estarem vivendo como judeus. Porque Shaul diz, não permitam que nenhum homem vos julgue quanto ao comer, beber, dias de festas ou Shabat, porque isso é uma partilha, né? Esse termo no grego, ele é traduzido de forma errada. Porque Shaul está falando com pessoas que estão começando a fazer parte, estão começando a partilhar as festas, o Shabbatot, né? E tudo aquilo que o mandamento nos manda fazer. Então o objetivo ali de Shaul não é abolir a Torá. Ele não pode ir contra o Mashiach. Mashiach disse que não veio abolir a Torá, que veio cumprir. Como é que pode estar um discípulo dele dizendo que ninguém precisa cumprir as festas, o Shabat? E lembrando da profecia de Daniel, Daniel diz que a abominação assoladora iria substituir as festas, o calendário e as leis de Deus. E isso foi feito, irmãos. Nós temos duas opções: viver a palavra de Deus como ela está escrita ou conforme os homens querem ensinar ela. Que ninguém vos julgue, ali está dizendo, é que não permitam interferência externa aos prosélitos, né? Ou às pessoas que estão ali vivendo numa comunidade fora de Israel. Né? Nós temos ali um combate a pressões helênicas, romanas e tradições que vão contra a Torá. Essas comunidades estavam retornando ao judaísmo de Yeshua, não o judaísmo rabínico, a tradição dos anciãos. Né? Então, é um judaísmo centrado na Torá. É isso que nós temos que entender. A comunidade de Colossos, né, só para a gente entender um panorama histórico, era uma comunidade que ficava na Frígia, né, na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então, é ali onde é próximo de Laodiceia, Hierápolis, no Vale do Rio Lico, né? Então, muitos ali eram judeus que viviam fora de Israel, mas muitos eram pessoas locais que nasceram ali, foram criados como pagãos e estavam aceitando a palavra de Hashem, né? Então, entendam, Shabat, festas, alimentação kasher, fazem parte dos mandamentos de Deus, não fazem parte de tradições humanas. É assim que se fundamentou e se fundamenta a identidade judaica, baseado na Santa Escritura, na Santa Torá. Né? Então essas comunidades que eram judeus e prosélitos vindos para o judaísmo, estão abandonando as tradições humanas, que não podem se deixar interferir por homens, para não viverem os mandamentos de Deus. Então, a teologia deturpa o que está escrito para colocar a sua própria visão, afastando o ser humano dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. Então, a fidelidade da Torá era revelar o Mashiach. Esse é um outro termo que traduzem muito mal ou ensinam mal, porque dizem que o fim da Torá é o Cristo, né? Esse fim no grego, ele não está dizendo o fim de acabar, de terminar. Então, no sentido de fim, é uma deturpação numa visão teológica posterior. Então, Shaul não está falando contra a Torá. Pelo contrário, ele está afirmando que a Torá, ela expôs quem seria Mashiach, né? Ela revela a identidade desse homem que foi enviado. Ali no grego está telos nomo, o fim da lei ou o fim da Torá.
Mas esse fim, ele não significa abolição, ele não significa cancelamento. Pelo contrário, é a finalidade, o propósito. O propósito da Torá é revelar a Mashiach, conduzir Israel a Techuvá, conduzir Israel a um modelo de vida conforme a vontade de Hashem. Então, o telo significa o objetivo, né? Então, não podemos ler esse termo como um fim de acabar. Não há como substituir as alianças de Deus, são alianças perpétuas, irmãos. Então, a Torá está apontando para Yeshua, não para substituir, né? Pelo contrário. A vida de Yeshua revela a justiça da Torá. Não pode se separar uma coisa da outra. Não tem como você entender a vontade de Deus sem a Sagrada Escritura. Outro texto que é muito traduzido de forma errada é João 1. Né? Yohanan ali, ele está dizendo literalmente que em princípio era a palavra era com Deus e divina era a palavra. O professor Valdir Carvalho Luz, um grande estudioso do grego, no seu manual grego, Manual da Língua Grega, volume 1, ele explica muito bem o predicativo do sujeito que está sendo usado aqui. Theos não é o sujeito, não é ele que determina o sentido da frase. Ele é um complemento ali. Por isso que divina era a palavra. Ele está adjetivando o sujeito logos, que é a palavra. Então, João não está falando que Jesus é Deus. Pelo contrário. João, numa língua midrástica, uma língua judaica, está falando que a palavra se fez carne. Afinal, não foi Deus que se fez carne, foi a palavra. E a palavra de Deus é a vontade divina. Yeshua é a pura expressão da vontade divina. É o homem perfeito que viveu conforme as vontades de Deus. Na verdade, Yohanan está hebraizando a ideia. No princípio, a Torá de Hashem era essa palavra. Então, Deus ali está manifestando como os homens devem viver. É isso que traz esta carta de João, este texto que é muito mal aplicado teologicamente na vida das pessoas. Então, nós temos que entender, irmãos, que Yeshua não é um ser pré-existente, porque é a palavra de Deus que pré-existe ali com o Eterno, porque é ela que se fez carne. Ela é a expressão da vontade de Hashem. E Yeshua é esse modo de vida, é o homem que nós devemos imitar. Ele não é um semideus, ele não é um ser híbrido, ele é um homem como qualquer outro de carne e osso, mas com uma missão especial. Lembrando que no texto da Torá, o Eterno diz, em Números 23:19, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Yeshua se intitula um homem e o filho do homem. Afinal, é por se intitular o filho do homem que ele é acusado de blasfêmia. Outra coisa que não tem legislação na Torá. Ali estão inventando um crime que não existe. Hashem não é um humano e Yeshua é um humano. A palavra que se faz carne não é Deus que se faz carne. Deus não se limita, ele não muda, mas ele mostra em Deuteronômio 4 que ele não tem forma, que ele é um ser invisível. Por isso que Yeshua é a imagem do invisível. Isso não quer dizer que ele é o Deus. Pelo contrário, ele é o servo de Hashem. Mashiach é um ser humano obediente. Então, irmãos, que essa
palavra, esse pequeno estudo possa trazer para vocês uma revelação do pensamento judaico, né? De como aqueles homens estavam tentando reorganizar a sociedade para viver de acordo com a Torá. 1000 anos de exílio, Assíria, Babilônia, Medos, persas, gregos, romanos, tudo isso influencia na cultura. Yeshua vem para separar o joio do trigo. Os homens devem seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Imitar Yeshua é viver conforme a vontade de Deus. E nesse retorno cultural que Yeshua faz, a gente nota na própria cultura judaica o Tratado de Sanhedrin 98, dizendo que se os israelitas fossem merecedores, Mashiach viria como um juiz nas nuvens. Yeshua disse que não veio julgar as nações, porque ele veio cumprir outra parte das profecias, que conforme o mesmo tratado diz, que se nós, judeus, não fôssemos merecedores, nós não iríamos receber Mashiach e ele entraria num burrinho em Jerusalém, conforme aconteceu no cumprimento da profecia em Yeshua. Interessante que Yeshua diz também que vocês não me verão até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, há também uma promessa de aceitação para a sua volta. O texto original do hebraico revela uma coisa muito interessante, porque é uma fala judaica, né, para o Beshem Adonai, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e é a pura expressão do que é o Shalir, um enviado. Ele veio em nome de Deus, ele não é Deus, né? Por isso nós temos que louvar ao Pai, o único Deus, e termos a fé em Yeshua, o Filho amado e enviado para nos mostrar como viver a perfeição da Torá, sem tradições, sem interpretações. A Torá pura, simples, conforme Deus determinou em Josué, que nós devemos meditar dia e noite na palavra, viver de acordo com os mandamentos. É para cumprir todos os mandamentos, alianças perpétuas, que não tem fim, a não ser que o Eterno assim a determine. Mas, pelo que nós temos de escritos e de ensinos de Yeshua, menor será chamado aquele que ensinar como contra os mandamentos. Então, irmãos, que vocês possam ter aproveitado um pouco esse pequeno estudo, que ele sirva para abrir os olhos e criar essa chama para vocês estudarem a língua, tanto o grego quanto o hebraico, para vocês terem um entendimento não teológico e um entendimento puro e simples do texto. Baruch Hashem, louvado seja o nosso Eterno de Israel por isso. Então, vocês ouviram aí as palavras, o que o nosso Morei Rafael, nosso irmão Ovadia Ben Yosef, trouxe para você através desse estudo. Então, que você possa continuar firme, permanecer firme nessa sua caminhada de techuvá, de retorno ao original das Sagradas Escrituras, sabendo e tendo o entendimento correto, certo e verdadeiro da vontade de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, o nosso Eterno de Israel, para a sua vida, para o seu viver. Então, quero agradecer aqui nosso Morei Rafael, que
é o nosso professor ali de hebraico, ali na nossa sinagoga Beit Tefilá, ali na cidade de Águas Claras, DF, que às 17h30 está ali, né, para quem quer aprender sobre a língua Kadosh, né, More, Rafael? Sim, nossa comunidade, para os que frequentam ela, tem as aulas de hebraico. É uma bênção que nós temos na comunidade, estudar a língua santa. E aos que não podem estar presentes, né, o nosso rabino disponibiliza o Shaharit de Shabbat, estudos na terça, estudos na quinta, fica tudo gravado e gratuito no nosso canal e possa abençoar a vida de vocês, o entendimento de uma vida com o Torá, né, sem colocar tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Baruch Hashem, louvado seja o nosso Eterno de Israel. E então, queridos, não vou me estender muito. Eu mais o nosso More Rafael, Ovadia Ben Yosef, queremos deixar um forte abraço para você e para toda a sua família. Então, desde já, Lehitraot, até a próxima, assim o Eterno nos permitindo, estaremos novamente aqui. Shalom! Shalom!